Seja bem-vindo ao canal Hora do Estalo. Nós vamos aqui começar uma bateria de vídeos especiais do EXP Explica. E eu tô com elas, Laís, especialista em posicionamento nas redes sociais, e Mayara, especialista de posicionamento nas redes sociais. Vamos falar de um tema muito relevante, que é as redes sociais numa perspectiva mais simples, né? A ideia é essa. A ideia do EXP Explica é você ter um insumo aqui mais prático e simplificado. E a gente vai falar sobre quantas redes sociais aqui? Umas 6 ou 5? Eu acho que umas 5, por Umas aí, 5, né? Quer ver? Vamos falar juntos aqui, ó. Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube E Visco. e Visco. Uma E novidade. tem uma também, que eu quero também falar. A gente ainda assim eu não deu uma estudada, não sei se ele entra, o Visco entra tanto na parte de rede social, mas tá vindo aí com tudo, com o pessoal que é mais novo. Então vamos lá descobrir juntos. A gente Bora. tá aprendendo com a faixa etária, né? Top, sensacional. E a gente também vai falar também sobre o LinkedIn, tá? O LinkedIn eu acho que também é um papo bem legal. A gente tem um ambiente muito corporativo. Sim. E tem o Visco aí chegando, que é um ambiente totalmente simples. Simples não, né? Mais novo, né? Isso. Mais conceito, vamos dizer, aesthetic. Sim. Legal. Então, assim, ó, vamos lá. Vamos começar aqui sobre o Instagram, de uma forma simplificada para vocês aí. O que vocês entendem essa questão do Instagram na perspectiva mesmo do objetivo da rede social? Qual a opinião de vocês? Eu acho assim que o Instagram ele é muito importante, principalmente na questão assim para as empresas. Só que também para quem não entende muito, fica um pouco assim aberto e com um pouco de receio de utilizar ele da maneira correta e às vezes acaba nem sabendo assim como utilizar mesmo o Instagram. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aí e descobrir. Exatamente. As pessoas, principalmente em pequenos empreendedores, quando vão falar de Instagram, acham que é um monstro de 7 cabeças, né? Você tem que ter um posicionamento legal, você tem que ter uma imagem legal, mas também não é só isso. Então, a gente vai desmembrar essas etapas e saber como lidar de uma forma certa. Tá. O Instagram, pelo menos assim, o que eu penso muito do Instagram, né? Ele se tornou uma rede social do branding, né? Do posicionamento que tem que ser, tipo, muito bem feito, aquele vídeo produzido e tudo mais. E a gente vai dar um EXP Explica aqui, né? Vai dar uma explicada nessa situação. Por quê? Porque, às vezes você tem um fato acontecendo na sua empresa, que você tem, às vezes, um produto parado, uma prestação de serviço relevante, você tem uma variedade de situações que você poderia potencializar utilizando as redes sociais, só que o que acontece? O empresário acaba não fazendo porque precisa estar ali, ó, perfeito, né? Você precisa contar aquela história de uma forma modelo. Por quê? Porque hoje as pessoas estão se comparando muito, né? E um dos fatores mais tristes da sociedade hoje é a comparação. Sim. Porque cada vez mais você está numa situação de comparação. Então, para mim, o objetivo da rede social Instagram é ser uma rede social espontânea, é uma rede social simples, é uma rede social que vai trazer uma vitrine para o seu negócio. Insta, né? Insta de instantâneo. Né? Se a gente quebrar o nome Insta, fica instantâneo. Então, por isso que existe o Stories, uma coisa muito rápida, né? Então, na minha perspectiva, o Instagram é aquilo. Ele é muito voltado para branding, então as pessoas estão cada vez mais se moldando para conseguir entrar naquele padrão. Sim. E também uma rede social em que você tem uma outra seara, que é você trabalhar a simplicidade na questão de produção de conteúdo. Porque as coisas têm que ser muito rápidas, precisa ser atrativas e tudo mais, né? Apesar do TikTok ser mais efetivo nessa questão de simplicidade, na minha opinião. Mas aqui a gente está falando de Instagram nesse primeiro tópico. Sim. E no Instagram acaba que vem também esse receio das pessoas, né? Fazer o empresário, a pessoa que está começando ali, ela tem geralmente muito receio de conseguir mesmo gravar ou produzir algum conteúdo ali, justamente com isso que você disse, de querer estar sempre tudo perfeito.
E não, eu acho que a gente consegue fazer, tipo, de uma forma mais simplificada, mais espontânea, sem buscar tanto essa perfeição. Por mais que seja um pouquinho mais difícil, né? Tipo, porque hoje, praticamente, o Instagram virou muito branding, igual você disse. O pessoal trabalha muito a imagem e acaba que você fica meio assim, eu não tenho a capacidade de fazer isso. E acaba não divulgando seu trabalho numa rede social que é muito importante para sua empresa. Um ponto importante que as pessoas têm que parar para pensar na hora que for produzir um conteúdo é um objetivo. As pessoas que te seguem, elas não estão lá porque você tem uma marca bonita, porque você só faz isso, entendeu? Você tem uma essência, o seu produto tem uma essência. Então, você tem que conseguir passar isso para os seus clientes. E, normalmente, naturalmente, você vai passar isso, porque você sabe sobre tudo, sobre o seu produto, seu serviço, enfim. Então, realmente, a gente tem que parar de ter essas preocupações se a gente está fazendo de uma forma muito correta, se está igual ao da concorrência, enfim. Faz o seu, da forma que você sente que vai dar certo. Instagram é muito sobre histórias, é muito sobre network, entendeu? Então, passe o que você tem para passar. Já entrando um pouquinho do que a Laís falou, como a gente disse, o Instagram a gente tem que mostrar assim. Só que aí, Jorge, vem o quadro que a gente criou, né? Que é o XP Explica. Justamente pra gente... Porque é fácil a gente falar aqui, que a gente entende mais. Só que para aquelas pessoas que não entendem tanto, tipo assim, que tem esse receio e acaba não sabendo utilizar. Ou tem lá o Instagram e fala... vou postar uma foto do meu produto, vou gravar um vídeo. Só que o Instagram, ele tem que ser estratégia. Se for para vender, tem que trabalhar com estratégia. E aí, a gente quer saber, assim, de você um pouco, como que você ajudaria essas pessoas que estão começando agora? Primeiro de tudo, eu acho que sabendo esse objetivo de ser uma plataforma em que eu preciso ter um posicionamento adequado e elevar, sim, o meu posicionamento, que é o branding, né? Eu acabei não explicando o que é branding, né? Sim. Branding é você, praticamente, quando você sair, né? Você ser lembrado. Então, você está praticando um branding, que é nada mais, nada menos do que o posicionamento daquela pessoa, né? O posicionamento. Branding é marca. Quando você coloca o ING, você está fazendo o posicionamento daquela marca. Então, aí já é um ponto fora da curva. Em que, se você entender que o objetivo do Reels, por exemplo, é ter um posicionamento para um ganho de um alcance maior, top. Você já fez um tipo de conteúdo mais aberto, mais generalista, não desceu muito nível. Agora, quando você puxa um pouco mais para o seu feed, você já tem uma clareza maior do que você fala, uma biografia para você escrever com alguns caracteres, se não me engano, 250 caracteres, e você vai conseguir pegar e fazer o posicionamento da sua marca, do seu perfil pessoal ali. E os stories para você contar histórias, como você bem disse, né? Porque é isso, né? O Instagram é isso. Então, como que eu tô vendo hoje um posicionamento minimamente adequado, precisa acontecer e as pessoas têm medo de fazer, realmente. Tem muita gente que tem medo de julgamento, tem muita gente que tem só porque talvez não tá com a maquiagem, não tá com o cabelo feito. Eu mesmo, já aconteceu isso comigo. De eu não ter feito a minha barba, o meu cabelo assim, eu ter que fazer um stories e aí eu, e agora? Travei. Entendeu? Isso não pode acontecer, você tem que agir de outras formas. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de fazer quando eu tô, assim, num momento, assim, que não tô tão legal para gravar, porque eu não acordei tão bem e tudo mais. Cara, eu uso a minha mão, sabe? Eu gravo a minha mão gesticulando e falo. Eu faço mais escritas. Querendo ou não, vai ter um vídeo aqui em cima, né? Provavelmente a gente até colocou aqui em cima, mas vai ter um vídeo especial que fala justamente sobre formatos, né? Para você conseguir saber fazer stories de uma forma eficiente, entendeu? E fazer com a mão já é uma parada legal. Sabia que a escrita, quando você faz stories escrito, a entrega, o alcance é maior do que um vídeo? Eu não vou falar disso nesse vídeo, mas nesse aqui você consegue ver. Inclusive, se você não segue ainda o nosso canal Hora do Estalo, fica à vontade, clica aí no joinha, né, e se inscreva. E agora eu quero pular pro TikTok, tá bom? Vamos fazer um corte aqui pro TikTok. E eu quero introduzir o TikTok numa perspectiva assim, ó.
o Instagram, eu tô modeladinho pra fazer o vídeo. O TikTok, não. Eu tô contando. Mas, sabe, eu tô contando. Tá mais fluido, Sim. né? Enquanto o Instagram, eu estou fazendo ganchos e ganchos, ou seja, O TikTok é um chamando bate-papo, né? atenção. O TikTok já não. O TikTok já é uma questão mais espontânea. Então, o vídeo que eu produzo de uma forma enquadrada, bonitinha, explicando aqui Cara, no TikTok não. No TikTok você tem que fazer o vídeo mais espontâneo, Sim. né? Você vê, por exemplo, o TikTok ele tá virando uma rede social, e aqui eu já julgo o objetivo da plataforma muito clara. Rede de pesquisa. Sim. É assim, eu não sei o número exato nesse momento, se ele já está equiparando ao Google. Mas o número de pesquisa no TikTok é muito rápido. Por quê? Porque o TikTok conseguiu unir a fonte de informação eficiente junto com o quê? Com vídeo exemplificando. Então, se você quiser fazer um arroz de panela, você não vai perguntar para o Google e vai ver lá, sabe, escrito. Sim. Você vai perguntar pro TikTok e já vai ver a panela de pressão velha da pessoa lá mesmo, Se sabe? você Eu quiser mesmo sou saber essa a qualidade pessoa. de um produto, você vai jogar no Que eu TikTok. jogo tudo lá no TikTok. Eu também. E o TikTok, ele acaba sendo uma maneira, assim, mais... Dinâmica, né? sim. Acho que o Instagram, hoje em dia, ele tá muito voltado a vendas. E o TikTok, eu acho que eu vi até um comentário esses dias de uma pessoa que comentou lá no negócio do TikTok, que tava falando, a primeira coisa que eu faço quando eu chego é me distrair e abrir o TikTok. Ou seja, o TikTok virou uma rede social, assim, mais de distração, pra você ver uns conteúdos, acho que ele acaba sendo mais humanizado. Tipo entretenimento, Sim, né? Você tem um entretenimento geral Aham. ali. Mas, querendo ou não, tem muitos assuntos. O TikTok saiu da rede social do vídeo de bichinhos fofos. Ele não é mais essa rede social. Ele já teve uma atualização, ele já modificou. Então, no TikTok, a gente consegue assistir novela, a gente consegue saber fofoca, a gente consegue saber sobre notícias. Consegue porque aprender muitas coisas. aprender muitas coisas. A gente consegue saber o que está acontecendo no nosso cotidiano. Então, é uma rede social muito completa. Por isso que eu acho, Laís, que o TikTok, ele é mais cara de conteúdo consumido, sabe? Né? A gente, né, especialista explicando, a gente fala, o TikTok não é uma rede social. Aí quando todo mundo para e pensa, puta, mas não é uma rede social. É um aplicativo. É o quê? Então, não. Você não precisa seguir a outra pessoa no TikTok para você consumir o conteúdo dela. Sim. Você pode ver 10 vídeos daquela pessoa e não seguir ela. E não comentar. O tempo de tela da plataforma que corresponde ao algoritmo para entregar mais conteúdo sobre aquilo. Sim. Então, o Instagram, ele sempre foi o bichinho que foi pegando as qualidades de muitas outras redes sociais, como, por exemplo, o Snapchat, que veio Stories e tudo mais. E ele foi modelando tudo e se tornou o que ele é. O TikTok, não. O TikTok, ele já parte de uma premissa básica, que é consumo, consumo, consumo. Por isso que hoje, as plataformas de streaming, por exemplo, ou seja, né, explicando aqui, streaming são os vídeos, por exemplo, Netflix, Disney Plus e tudo mais, que nós temos hoje na nuvem, né, que você faz uma assinatura ali e você já tem. O concorrente direto do streaming não é mais o streaming do lado. Sabe qual que é o concorrente deles? É o TikTok. É aquela gameplay lá, aquela rede social, por exemplo, Twitch. a Twitch, que tem toda noite mais de milhões de gente ali. Entendeu? Então, a rede social TikTok, ela é muito sobre isso. É muito sobre conteúdo. E outro ponto também, na minha percepção. Existe uma tendência de crescimento absurda do TikTok, que é essa espontaneidade. As pessoas elas estão cada vez mais de saco cheio de ficar se modelando numa plataforma em que eu preciso ser perfeito. Perfeito. Exatamente. Pegou? Sim, esses dias mesmo eu tava assistindo um vídeo, que era essa questão mesmo do perfeito. Apareceu um vídeo pra mim,
vamos dizer, muito estilo Instagram hoje em dia. E aí eu li os comentários, mas de primeira a pessoa coloca um vídeo assim, super bem feito e não sei o que lá. E aí depois ela corta para um vídeo de uma pessoa assim, normal, assim. E aí os comentários tava assim, nossa, que susto, achei que eu tava no Instagram. E o TikTok vem trazendo isso mesmo, né? Esse espontâneo e é que dá mais vontade de assistir e tal. Mas não podemos deixar de lado o Instagram, porque ele é muito importante, principalmente para as empresas. Porque lá eu acho que é a grande fonte, assim, né? Ainda mais para quem está trabalhando muito digital. Acho que o Instagram ele tem um potencial gigante de alavancar cada vez mais as empresas. Então, a questão tá... O Instagram é importante para suas vendas, mas não necessariamente você precisa ser forçado. Então, você pode juntar as duas qualidades de uma rede social. Porque o seu diferencial vai ser a espontaneidade, a naturalidade. Assim, ó, a venda, na minha percepção, a venda, ela tá muito aonde o perfil e o público está, né? Vou até repetir aqui, explicando essa questão do Instagram e do TikTok. Para mim, a venda está aonde o consumidor está. Se o consumidor está no TikTok, é lá que eu preciso estar. Se o consumidor está no Instagram, é lá que eu preciso estar. Então, a gente precisa entender qual que é o direcionamento do mercado e para onde que ele está tendenciando para eu ir também. Só que aí que tá, muita gente vai, entendeu? Quando muita gente vai para um determinado local, a gente tem uma concorrência maior, o custo fica maior e aí você acaba tendo um problema. Então, enquanto numa rede social você tem que estar se modelando, sendo perfeccionista, sendo perfeito naquilo e tudo mais, tem uma outra rede social aqui que está deixando você ir mais livre. Sim. Esse ponto é um ponto-chave. E um outro ponto também muito, muito chave também por conta desse Visco, que é essa nova, não sei se rede social ou rede de conteúdo, né, em foto. Mas existe por exemplo, meus filhos. Os meus filhos serão os futuros consumidores, entendeu? Sim. Então, essa gama, essa gente toda que está... Elas estão alienadas dessa questão tradicional, gente. Elas não querem mais... Se você chegar com uma revista na mão, um jornal na mão, que é isso? Entendeu? Daqui a pouco vai ser assim, ó. Que mais Instagram? Sim. Não. E aí o empreendedor tá lá gastando R$4.000 em câmera, pagando, sei lá, R$3.000 para social media, para poder pegar e ficar fazendo o quê? Conteúdo bom, atrativo, mas sem estratégia. Fazendo panfletagem. Sim. Fazer panfletagem não vai dar em nada. Nenhuma das duas redes sociais. Eu acho que o importante de todas as redes sociais, assim, principalmente Instagram e TikTok, mas focado mais no Instagram, eu acho que o espontâneo. Você trazer a sua essência ali no Instagram. Porque hoje o Instagram pode ser muito voltado a isso, a venda, e acaba sendo muito igual as coisas. E talvez seja por conta disso que esse público agora que vem, que são os mais novos, não estão consumindo tanto do Instagram. Geralmente, igual eu falei, eles preferem ficar nessa rede social, não sei se é rede social ainda, a gente tem que descobrir direitinho, que é o Visco, que é uma rede social que você praticamente só posta fotos bem editadas, tudo bem, né? Do seu dia a dia. Só que eu acho que é muito importante ainda essas pessoas que estão vindo criar os conteúdos, os empreendedores, trazer isso, que é o diferencial, que é onde você vai se diferenciar ali. Que é na parte de ser espontâneo e não esquecer sua essência, trabalhar os dois ali, que eu acho que fica assim... ótimo de assistir conteúdo. Eu adoro assistir conteúdo quando você vê que a pessoa tá ali, tipo, tem a essência dela, é espontâneo, é bom de ver. É bom. Não é aquele negócio tudo igual, sabe? A panfletagem não funciona porque não tem estratégia, não tem objetivo. Então, eu acho legal a gente explicar que por mais que você preze pela qualidade do seu conteúdo, você tem que ter uma estratégia e um objetivo, né? O óbvio vende, entendeu? Sim. O óbvio vende. Sim. Por isso que eu confio muito nesse nosso quadro, Explicando Digital. Inclusive, se você não segue, comece a seguir aí, se inscreva, porque a gente vai falar um pouco mais desse Visco, né? Que a gente tá falando um pouquinho por cima. Vou deixar ele pro finalzinho aqui, né? Para as pessoas poderem ficar com a gente e já se inscreverem também e dar o like nesse vídeo. Quando a gente fala de Instagram...
a gente tem um. TikTok, temos outro. YouTube, temos outro. O YouTube, para mim, ele sempre foi uma rede social muito mais consciente, sabe? Ele sempre foi, explicando aqui de uma forma mais simplificada, ele sempre foi uma plataforma de estudo, uma plataforma de entretenimento contínuo, assim, sabe? Que eu consigo pegar e ver aquele vídeo durante tempos, ouvir aquela música durante um tempo de trabalho, por exemplo, né? Eu já tive numa palestra de uma das diretoras no Brasil que tinha... Na época, ela que fazia a seleção, teoricamente, da qualidade dos vídeos que estão no YouTube, né? Lógico que não é ela que faz isso, né? É um robô, né? Sim. Mas ela que era a gerentona de tudo isso lá. E ficou marcado na minha cabeça, assim, essa questão de você conseguir ter uma história criada no seu vídeo e o tempo de retenção das pessoas no vídeo, que ela enfatizou muito. Então, se hoje, por exemplo, a gente está falando de uma rede social muito mais leve, que é um TikTok, que é um Reels, né, que é um Reels do Instagram e tudo mais, a gente tem uma plataforma que ela é mais densa, entendeu? E aí existe aquele meio de campo. O que é melhor, né? O que é melhor? É você consumir um conteúdo rápido ou consumir um conteúdo com mais profundidade? Porque hoje, os conteúdos, se você for balizar, os conteúdos na rede social, por exemplo, que é mais, né, TikTok ou Instagram, é muito mais superficial. Você não desce, né, o nível, né? Já teve casos de eu conversar, por exemplo, com advogado, com médica, de não conseguir fazer conteúdo no Instagram porque ela não está explicando de verdade o que ela precisa, né? E aí, para você conseguir mudar essa chave de falar assim, não, é isso mesmo. Você precisa ser superficial, mas com uma superficialidade objetiva, importante, que vai agregar. Então, acho que o creator, que é o criador de conteúdo, precisa navegar entre o objetivo das plataformas para produzir um conteúdo mais efetivo, né? Então, o YouTube é um caso, que você tem que ser um pouco mais denso. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que, como você disse, o YouTube ele sempre foi utilizado ali, sim, para você gastar um pouco mais do seu tempo ali aprendendo, ou com entretenimento, ou que seja. E, assim, eu acho muito interessante a pessoa que ela vai utilizar essas plataformas, saber a diferença, porque é muito importante que no YouTube a gente vai trazer um conteúdo com mais embasamento, com mais... maior mesmo, assim, tipo... com plausibilidade. Isso, exatamente. Às vezes, fatos, sim, dados. Eu acho que ele é mais a fundo no assunto, exatamente. E no Instagram, como a gente diz, ainda tem até aqueles uns 5 passos, né? Pra você criar um Reels perfeito. Que no caso é você saber que ele tem que durar de 30 a 60 segundos. Então, é muito importante a gente saber essas diferenças, tanto de duração para cada plataforma, para conseguir trabalhar bem elas e Sim. de maneira eficiente. Eu acho o YouTube realmente uma plataforma de aprendizado, mas é uma plataforma que você consegue se acostumar com a câmera. Então, se você tem uma dificuldade de gravar stories, de gravar reels, explicando, porque realmente é uma plataforma que a gente tem pouco tempo e você tem que explicar de uma forma mais objetiva e mais rápida sobre o que você está falando, começa a gravar vídeo para o YouTube. Começa a explicar para as pessoas o que você está fazendo. Porque lá você tem tempo de explicar todas as facetas do seu trabalho, do seu produto. E as pessoas vão começar a te fazer perguntas. Então, você vai se sentir mais preparado para isso. Vai ser mais normal lidar com a câmera, né? E, realmente, o YouTube é uma plataforma gigantesca que eu amo. Porque eu sempre consumi tutoriais Boca Rosa, né? De maquiagem, consegui mexer em computador por conta do YouTube, né? Porque, enfim. Então, é muito bom o YouTube. E, geralmente, quando a gente era mais nova, a gente não tinha tanto acesso a
a aplicativos, a internet. Então, a gente tinha muito acesso ao quê? A YouTube. Uhum. A gente sonhava em ser youtuber quando era mais novinha. Sim. Então, é mais fácil para lidar. E não necessariamente você precisa ter aquele peso de ter que postar, né? Porque o Instagram, ele te dá esse peso. Que você tem que sempre estar ali presente, perfeito, postando, falando de algo. E o YouTube não precisa disso. Uhum. Então, o objetivo do YouTube, né, explicando aqui, é você ter um conteúdo mais denso, Isso. com um nível de profundidade maior do que as outras redes sociais, apesar do Shorts estar aí, né? Que é o Shorts, é o Reels do YouTube. Então, para quem não sabe, funciona assim. Cada plataforma tem um formato de vídeo rápido. Seja ele Stories ou seja ele em Reels, né? Que é nada mais, nada menos do que o formato de vídeo na vertical. Então, explicando aqui, eu consigo ter um conteúdo mais leve no Shorts, mas eu também consigo ter um conteúdo mais denso no vídeo, na horizontal, né? Naquele formatinho de YouTube normal. E aí, entrando rapidamente, porque a gente já vai para a próxima plataforma, funciona assim. Cara, eu preciso estar no YouTube, eu preciso estar no Instagram, eu preciso estar no TikTok, né? Às vezes todo mundo pensa que tem que estar em todo lugar. E, na minha opinião, nem sempre é isso. Eu acho que aqui a gente deixa essa pergunta para o final, para a gente poder responder qual que é a nossa opinião, né? Mas, na minha opinião, aqui, o YouTube ele precisa ser um conteúdo mais pensado, mais roteirizado. Não dá para você ir no YouTube com um improviso assim, sabe? Sem estar muito bem claro aquilo que você quer. Eu amo ver vídeo, por exemplo, de viagem no YouTube. Vlogs, né? Por exemplo, vlog, a gente assiste a Evelyn Regli todo santo dia. Eu assistia também. Eu assisto a Evelyn Regli todo dia. O VacaCast, a forma que ela se posiciona, sem brincadeira nenhuma. Eu consumo o conteúdo dela pra caramba. Por quê? Muito influenciado pela minha esposa. Mas é um conteúdo que eu gosto, sabe? Eu coloco lá, às vezes, ao invés de ficar assistindo rede aberta, né? Sim. Essas redes abertas, eu coloco num vlog da Disney. Eu vou alimentando o meu sonho, sabe? Né? Tipo, pensando aqui em viajar, daquilo que eu gosto, ou de uma receita e tudo mais, né? Então, a gente falou então de Instagram, TikTok, YouTube. Agora, vamos falar um pouquinho de LinkedIn. Sim. Acho que é legal a gente falar também de LinkedIn, o objetivo da rede social LinkedIn. Falem vocês primeiro, e aí eu já complemento já pra gente poder já encerrar. Então, o LinkedIn não é igual o Instagram. O LinkedIn é uma plataforma um pouco mais objetiva e maçante. Por quê? Geralmente, a gente procura emprego pelo LinkedIn, a gente procura sobre as empresas, a gente procura sobre os cursos. Então, as pessoas que estão no LinkedIn estão muito focadas, alinhadas a perceber o objetivo daquela empresa. Tá. Então, quando a gente vai postar no LinkedIn, a gente tem que pensar, será que um texto motivacional vai dar certo aqui? Uhum. Não vai, não é a plataforma para isso. Entendeu? Realmente, o LinkedIn também é uma plataforma de aprendizados. Porque você consegue fazer cursos gratuitos por lá. De vários nichos, enfim. Então, o LinkedIn, o LinkedIn é necessário ser objetivo. Ter foco. Mostrar a sua empresa. Mostrar o esplendor da sua empresa, na verdade. A parte bonita, né? Porque as pessoas precisam ter vontade de conhecer, vontade de visitar, vontade de comprar. Então, o LinkedIn, pelo menos na minha opinião, né, é voltado para isso. Boa. Acho que ele é muito voltado, assim, para o profissional mesmo, o LinkedIn. Tanto para você se profissionalizar com o curso que tem lá dentro, tanto para você deixar a sua empresa mais apresentável lá, tanto para funcionários que virão, para o pessoal que está ali. Então, acho que o LinkedIn ele é totalmente voltado a isso, ao aprendizado e à empresa em si mesmo, para você... Sim, eu completo aqui, para a gente poder passar pelo LinkedIn, explicando para a galera, assim, ó, é uma rede social corporativa. Sim. É uma rede social em que você consegue pesquisar quantas vagas tem aberto numa região específica. É só você ir lá e no pesquisar, filtrar, por exemplo, a região. Minas Gerais,
vagas de, por exemplo, vagas de contabilidade e tarará, acabou, entendeu? Você já vai saber quantas vagas tem daquelas empresas-chave ali dentro. Sim. Então, você tem uma fonte de pesquisa de trabalho e também tem uma oportunidade. O LinkedIn, assim como todas as outras redes sociais, existe uma coisa que ninguém vê, que é o seu perfil bem apresentado para uma tomada de decisão de um terceiro. Então, por exemplo, na XP, quando vocês entraram na XP, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no perfil de vocês e ver qual que é o perfil de vocês. Sim. Por mais que você tenha um perfil privado, a gente consegue pesquisar de uma forma abrangente. Por exemplo, no LinkedIn. Então, você tem a oportunidade de escrever uma biografia sobre você, colocar um histórico da onde você passou, passar a sua autoridade profissional dentro de uma ferramenta. Então, explicando de forma bem breve, ela funciona muito para a empresa, onde a empresa vai ser a porta-voz que vai falar dos treinamentos, de como é trabalhar lá, de como que é gratificante, como funciona, a meritocracia e tudo mais. Então, a empresa tem um portalzinho ali que ela consegue falar sobre ela. E o profissional consegue postar a certificação que ele fez, postar o evento que ele participou, o que aquilo agregou profissionalmente para ele e aquilo ser benéfico para ele, por exemplo, ser contratado em uma rede social e tudo mais. Então, a gente consegue olhar para uma seara assim, tem gente ali dentro que são pessoas que são profissionais, que tem um cargo, que tem uma faculdade, um estudo, um curso, uma certificação, uma habilidade X. Então, o LinkedIn ele é uma rede social importantíssima para o brasileiro, né? Ou para quem for do mundo como um todo, né? Outra rede social, Pinterest. Adoro. Pinterest. Meu xodó, meu amor. O Pinterest explicando aqui. O que é isso, tá? O Pinterest. Pinterest é uma plataforma que você consegue visualizar muita coisa. Eu chamo que, assim, é uma plataforma visual. É uma plataforma, assim, bonita, que dá gosto de ver. É um aplicativo de referências, entendeu? Exato. Quem nunca quis ter uma cozinha vinda do Pinterest, gente? Meu sonho. É isso Aquela aí. busca por look Aquela perfeito. busca por sapatos que combinam com a calça que você tem, entendeu? O Pinterest, ele é sensacional. E sem contar que você vê muitas referências lá, mas você também pode postar suas referências. Isso é Você legal. também pode compartilhar a cor do seu cabelo roxo que só você tem, entendeu? Para outras pessoas que têm o mesmo tipo de cabelo sonharem com o seu cabelo, entendeu? Outra coisa perfeita, você consegue compartilhar suas pastas. Aquela pasta Exatamente. bonitinha lá, tipo, sabe, uma dica de presentes. Consegue compartilhar a pasta também, é perfeita. Para fornecedor de casamento, o Pinterest, assim, eu acho que ele é um achado. Por quê? Eu acho que não dá para contar nos dedos o quanto de noivas que eu já conheci que fizeram pastas e pastas e pastas de referência. Elas só chegaram lá e falavam, eu quero isso. Pronto, não tem trabalho nenhum. Uma coisa que eu acho muito legal também é que, por mais que tenha essas fotos, tem o direcionamento. Você aperta uma foto lá que você acha super legal e ela já direciona por site. Sim. Algumas não tem, né? Que geralmente o pessoal só faz a pasta. Mas quando é empresa, geralmente faz essas fotos Tipo de bonitas. perfil. Eles já te direcionam. Eu acho isso muito legal. Nossa, sim. Geralmente a gente vê empresas maiores. Eu vou dar um exemplo aqui, como a Fenty. A gente vê eu vejo muitos sapatos e muitas roupas da Fenty. Uhum. E quando a gente vai clicar, geralmente a gente vê na Rihanna, né? Sou bem, bem simples, graças a Deus. A gente vê na Rihanna. A gente vê na Rihanna e tudo. E quando você vai clicar na roupa, enfim, ou salvar a foto, ele já te direciona para o site. Sim. Então, é uma jogada de marketing, assim, sensacional. Sim. Sensacional, porque você não está esperando isso. Eu gosto do Pinterest nessa questão que você falou, que é da comparação, sabe? As redes sociais, elas acabam sendo uma inspiração para você conseguir fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, seja, por exemplo, na esfera educacional, na esfera, sei lá, da estética, da medicina,
da arquitetura, da engenharia, entendeu? Tudo tá moldado em você olhar o que está acontecendo, ver a tendência para você conseguir também se empoderar daquilo e fazer também. Então, vocês falaram uma coisa muito importante, que é, cara, eu tenho a referência para eu conseguir fazer. Então, se você hoje tem uma dificuldade para pensar no escritório que você vai montar, a primeira coisa é colocar no Pinterest escritório minimalista usando tons de amarelo. Sim. Cara, vai vir um monte de escritório top com copos, sabe? Ali, coisa que você pode ter, que você pode se inspirar. Eu acho que essas redes sociais, elas são um grande banco de referências. Eu mesma adoro buscar referências. Uma que eu acho muito legal também, que eu não sei ainda se entra como uma rede social, geralmente é mais para portfólio, Behance. Geralmente quem trabalha mais com design, essas coisas, conhece mais. E ali é um banco, assim, de referência incrível. Pra você atrás do outro, né? Eu digo mais assim, por conta da identidade visual da sua marca. A gente acabou não entrando muito nesse assunto aqui, mas a gente pode tratar mais pra frente. Vai ter outro videozinho aqui. Por aqui. Mas o Behance, ele é incrível, assim, para você buscar referência de identidade visual, para você escolher uma paleta legal de cores, para você ter essas referências de tipografia, de fonte. Lá também é outra dica, assim, sensacional, como o Pinterest também, que a gente busca bastante. São geralmente esses dois que eu adoro para buscar referências, assim, mais de paleta de cores, essas coisas que é bem interessante. Explicando aqui, o Behance, ele é uma plataforma em que a gente tem uma referência de portfólio de trabalho e outras ações também de trabalhos que foram feitos ali dentro, né? De vários profissionais. Então, enquanto o Pinterest, eu tenho mais uma inspiração para conseguir pegar e fazer igual, algo do gênero. O Behance, ele tem uma inspiração, mas ele também te traz o profissional qualificado, com portfólio, para conseguir te posicionar. Legal. Tanto você pode estar colocando seu trabalho ali, quanto você buscar um profissional ali qualificado também que você quer. Ela é uma ótima rede social. Também. E estamos se aproximando pro final, né? E eu quero falar sobre o Visco rapidamente e também já puxar essa questão do... Preciso estar em todas as redes sociais, sabe? Aí, de forma bem breve aqui, o Visco, vocês que vão falar, porque eu não ainda me familiarizei com ele. Olha, eu entro lá já faz... Tem uns anos que eu tenho esse aplicativo. Eu acho ele muito interessante, que ele é para edição de fotos. Mas o que eu vejo hoje é que essa geração mais nova agora, assim, sei lá, faz de conta, minhas primas, meu irmão... Minha prima mesmo, ela não usa mais Instagram, ela nem posta nada. Posta uma foto, que é aquela aesthetic só. Ou então uma mais Não, peraí, explica aqui. Produção, corta aqui pra nós aqui, todo mundo junto. Explica aqui, o que é aesthetic? Aesthetic. Vamos lá. Geralmente, a foto aesthetic é aquela foto muito produzida, muito bem pensada, com a luz batendo de uma forma certa, com o efeito feito de uma forma certa, entendeu? Na real, que também... parece foto de Pinterest, pronto. Mas às vezes tem agora o novo. Ela não precisa ser tão elaborada, mas ela precisa ser. Entende? É um espontâneo. Um espontâneo, não tão espontâneo. Para as mulheres entendeu? entenderem aqui, quem estiver assistindo. É aquela make que não vai base e reboco. É aquela make só com corretivo e um blush. Acabou clean. De qual rede social que a gente tá falando? Do Visco. Do Visco? Isso. Do Visco. Mas que tá voltando, tipo assim, ela muitas pessoas estavam usando o Instagram, ainda usa, pra ser low profile. Low profile. O golden. Exatamente, essa junção dessas palavrinhas aí. Então, essas pessoas que têm esse perfil mais, assim, no Instagram, usa pra postar uma foto ou outra, mais assim. Só que o pessoal mais novo agora tá acabando não usando tanto o Instagram pra postar algo. Consome o que tá ali, mas não tá necessariamente utilizando para ele mesmo postar um conteúdo. Ele tá usando mais essa plataforma aí, que é o Visco, que é
postar fotos editadas perfeitas. Nada mais é que um Tumblr de Sim. antigamente ou os primórdios do Instagram, quando tinha aqueles vários efeitos, muitos mesmo, que você só postava fotos do seu dia, do Sim. seu livro, da comida. Quem nunca postou uma foto de um prato de macarrão no Instagram, sei lá, entendeu? uma foto daqui, mas com um conceito. A foto de uma luz. De uma luz Uma batendo, luz, uma luz no seu, batendo. na sua face esquerda. Nos seus cachos, entendeu? Não Entendi. necessariamente você precisa mostrar seu rosto. O que isso também me traz uma certa reflexão, assim. Será que o Instagram pode acabar ficando para trás por essa necessidade, assim, dessa galera que tá vindo mais nova não utilizar tanto? O que vocês acham? Assim? Você acha Será que vai virar um novo Orkut? Ou... Como era o nome? Também tinha uma antes? Tinha o É. Snapchat. O Snapchat. O Snapchat. Será que vai acabar virando o Snapchat esquecidinho? Eu acho que existe uma questão de público muito grande. Sim. Tem muita gente hoje que não faz pra rede social porque tá de saco cheio. Sim. Eu tô de saco cheio com stories. Quantos clientes que a gente tem que está contratando o nosso trabalho, Sim. obviamente, pela estratégia, por tudo, mas por não ter tempo de se atualizar. Cada hora que você abre o Instagram, Tem uma tendência assim, ó, nova. faz assim porque assim é certo. Faz assado porque assado é certo. Sim. Não funciona desse jeito. Funciona o que é certo pra você. No próximo vídeo aqui, a gente tem o quê? Coisas sobre stories, sobre Reels, né? Que a gente vai ter aqui vídeo sobre isso, que vai contar um pouquinho mais de como usar de uma forma mais eficiente. Fechou? Fechou? E ó, pra acabar, em uma palavra aí, vou fazer uma dinâmica aqui, hein? Ai, meu Vamos Deus. lá. Uma palavra ou uma frase bem pequenininha, tá? O estalo é... Explica sobre essa questão de preciso estar em todas as redes sociais? Quer começar primeiro? Eu acho que você não precisa estar em todas as redes sociais, mas é necessário você descobrir seu público-alvo e saber onde ele está e saber utilizar muito bem essa plataforma. Bora. Você não precisa estar em todas as redes sociais, você não precisa postar toda hora. Tem que ter objetivo. É esse público que eu quero atingir? Eu quero atingir o público do Instagram, vou postar no Instagram. Quero atingir o público do TikTok? Você vai postar no TikTok de acordo com essa plataforma. Aham. Então, não necessariamente você precisa postar a cada 24 horas tudo que você faz no seu dia a dia. Tá. E tudo com estratégia. Estratégia e calma. Agora eu vou dar minha opinião, tá? Minha opinião é um pouco contrária a isso, tá? Tudo bem. Tá bom? Na minha opinião, você também não precisa estar em todas as redes. Você não precisa estar em todas as redes. Porém, existe um ponto aqui, tá? Você não precisa estar em todas as redes agora. Porque eu acho que existe um nível de maturidade para você estar em cada plataforma. Sabe por quê? Porque é uma tendência o seu público estar em todos os lugares. Vamos parar e refletir. É uma tendência os públicos estarem em todos os lugares. Só que, às vezes, o meu negócio, nesse momento, não precisa estar ali. Então, você precisa entender, depois de ter assistido esse vídeo completo, o objetivo de cada estratégia, né? De cada rede social, com o nosso Explica no Digital, que acabou de ser um sucesso, né, gente? Então, se inscreva no vídeo se você foi até o final. E muito obrigado! Eu que agradeço, foi um Muito prazer. Bora, E, ó, bora, tem bora. muito conteúdo ainda vindo, hein? Acompanhe. Acompanhe, gente.